A pergunta para você é a seguinte: será possível uma vida livre, totalmente, completamente, todos os problemas? Primeiro, nós temos que compreender aquilo que nós chamamos de problemas. Na verdade, o que são os problemas? Se queremos descobrir uma qualidade de vida inteiramente livre de problemas, temos que compreender o que são os problemas. Aqui eu não me refiro a solucionar os problemas depois que eles surgem, depois que eles aparecem, mas sim de compreender a natureza, na verdade, a raiz de todos os problemas. Em geral, nós queremos dar solução aos problemas. Nós nunca nos ocupamos de verdade com a possibilidade de uma vida livre, em liberdade. Nós nem nos perguntamos se é possível uma vida em liberdade. Apenas uma vida em liberdade é uma vida, sim, livre de problemas. Então, não nos perguntamos se é possível uma vida em liberdade e, portanto, uma vida livre de problemas. Nós queremos mesmo dar solução aos problemas que aparecem, aos problemas que surgem. Então, vamos lá, vamos em parte, vamos devagar aqui, caminhar com você, olhar para isso juntos. A pergunta inicial foi, então, o que são os problemas? Não há procura de uma solução para os problemas, mas o que são os problemas? Quando é que nós nos deparamos com um problema? Nós nos deparamos com um problema quando não temos uma compreensão do que aquilo, na verdade, representa. Eu vou dar um exemplo. Se você vem dirigindo seu carro e ele tem um problema na estrada, isso é um problema. Quando você não é um mecânico, quando você não tem as ferramentas e tudo que se faz necessário ali dentro do carro para o mecânico, se o seu carro pifa e ele tem todo o conhecimento, é possível ele resolver aquilo, dar solução àquela dada situação. O que eu quero dizer é que quando você tem a compreensão de uma dada coisa, aquilo não se constitui para você um problema. Quando você não tem a compreensão, aquilo é um problema. Então vejamos logo uma coisa aqui, logo de princípio: não há problemas. O que existe é alguém presente. Sempre diante de algo que surge, de algo que aparece como um desafio, como algo presente surgindo. Como esse alguém irá se deparar com isso, aí é outra coisa. Como você irá se deparar com o desafio, isso sim pode representar um problema, ou não. Se você tem o conhecimento, ou seja, a compreensão daquilo, aquilo não é um problema. É uma situação, é uma dificuldade, mas não é um problema. Aqui eu acabei de usar uma ilustração bem básica, bem simples. Mas aqui eu quero me referir com você a essas questões mais complexas. Aqui eu me refiro a essas questões psicológicas. Aqui no canal estamos trabalhando com você o fim para todos os problemas. O que representa o fim
para toda situação interna de complexidade, de dificuldade, de adversidade, de infelicidade e sofrimento psicológico. E se estamos trabalhando isso aqui com você, nós precisamos descobrir quem é esse que sempre se depara com essas adversidades internas, psicológicas, com esses desafios que surgem, e aquilo para ele é um problema. Quem é esse eu? Quem sou eu? Quem sou eu em meio a esse modelo de pensamento de preocupação? Em meio a esse modelo de pensamento de angústia, de lembranças dolorosas, de recordações amargas. Quem sou eu? Precisamos descobrir esse elemento em nós que sofre. Esse elemento é o eu, o mim. Notem como é simples agora essa nossa aproximação. Todo problema que você tem é porque simplesmente você é o problema. A ignorância a respeito de si mesmo, da verdade sobre si eu, é isso que constitui o verdadeiro problema. Quando um desafio psicológico surge. Acompanham isso? Quando um pensamento de amargura surge, esse eu é o problema. Esse eu quer fazer algo. Ele quer se livrar dessa amargura. Ele quer se livrar dessa dor criada pelo pensamento, por essa memória. Esse eu, esse elemento eu, querendo fazer algo com aquilo que surge nesse momento como um desafio, como uma representação de lembrança, de memória, de recordação amarga, dolorosa, difícil de lidar. Ele quer lidar com isso. Ele quer se livrar disso. Ele quer fazer algo no que diz respeito a isso. Então, esse elemento eu é o elemento que sofre, porque ele está em luta, em resistência, tentando lidar com algo que ele desconhece. Ele faz isso quando ele se separa do pensamento para tentar fazer algo, que é fugir disso ou se livrar disso. Notem o que estamos colocando dentro desses encontros aqui, porque nossa proposta aqui é trabalhar com você o despertar da consciência, ou a iluminação espiritual, que é o fim de toda a ilusão de separação entre você e Deus, entre você e a vida, entre você e a realidade. E isso constitui, sim, o fim para todos os problemas. E, portanto, o fim para toda forma de sofrimento. O que representa o fim desse eu. Então, nós temos que compreender a natureza do eu, desse eu que sofre. Todo problema surge quando esse eu está presente. Esse eu é basicamente ignorância. Esse eu é uma fraude, é uma ilusão. Quando um pensamento surge, ele simultaneamente aparece para querer lidar com isso, fazer algo com relação a isso. Vou repetir, ou ele quer se livrar disso, ou ele quer fugir disso. Então, os problemas permanecem.
Uma vida livre de problemas é uma vida livre do problemático, que é o eu. Aqui eu me refiro, mais uma vez, a esses problemas de ordem psicológica. Um problema mecânico é um problema para ser solucionado por quem compreende. Se você não compreende de mecânica, não adianta, você não vai conseguir resolver aquele problema. Você precisa de uma condição mínima, básica, para ter acesso àquela pane, àquela dificuldade mecânica, a peça que danificou, aquilo que é a causa daquele problema. Aqui, psicologicamente, nós não temos a não ser a nós mesmos para lidar com aquilo que somos. Tudo que temos somos nós mesmos. Como estamos lidando com nós próprios no que diz respeito a pensamentos, a sentimentos, a emoções, a sensações, a percepções. Como não sabemos lidar com aquilo que somos aqui e agora, dentro dessa experiência, nós estamos em apuros. Estamos com um problema, ou com muitos problemas, e, portanto, em sofrimento. O trabalho da realização, da verdade sobre o seu ser, sobre quem verdadeiramente você é, lhe dá a compreensão dessa ilusão sobre quem você acredita ser. A compreensão dessa ilusão sobre quem você acredita ser lhe revela a compreensão da verdade do seu ser. E isso é o fim dos problemas. Portanto, uma vida livre de problemas é uma vida livre desse eu. Esse eu é o problema. O que você precisa compreender é que não há nenhum sofrimento sem aquele que sofre. Não há nenhum medo sem aquele que teme. Não há nenhum conflito sem o conflituoso. Não há nenhum problema sem o problemático. É o sentido do eu presente, é o sentido de alguém. E isso é ignorância, e isso é ilusão, e isso é a real causa de toda a confusão em nossas vidas, de todo o sofrimento, dilema e problemas em nossa vida. O que temos colocado aqui, a partir desta observação direta, e você não precisa acreditar nisso, você pode constatar isso por si mesmo, é que não há nenhum problema. A vida não consiste de problemas. A vida consiste de experiências, momento a momento. Algumas são agradáveis e outras desagradáveis. Mas para quem elas são agradáveis ou desagradáveis? É isso que precisa ser investigado. Quem sou eu? Quem é esse eu? Então, a vida não carrega problemas. Ela, momento a momento, ela nos mostra desafios. Ela é um mistério se revelando a cada instante. Mas nós carregamos esse sentido do eu presente. Colocamos um eu dentro dessa experiência que é a vida. Esse eu está tendo um senso de percepção de realidade completamente ilusório, completamente equivocado. Então há uma luta, há uma resistência. Resistimos a pensamentos, a emoções, a sentimentos, a formas de percepções
E quando fazemos isso, temos sempre a presença do eu, que é a presença do problemático, que é a presença do sofredor, que é a presença dessa ego-identidade. Ela é aquela que se separa da experiência para fazer algo com a experiência. Então, a verdade do momento, ela não é compreendida, porque o sentido do eu não pode compreender isso. Nós estamos sempre tentando lidar com o momento presente, e é por isso que se apresenta isso como algo desafiador para o ego, porque ele vem com o passado. O ego é basicamente, esse eu é basicamente memória, lembranças, passado, conhecimento, experiências. Tudo isso faz parte do passado desse eu. Queremos lidar com esse momento presente, que é a beleza, o mistério, a verdade divina se mostrando. Queremos lidar com isso, com essa condição de autocentramento, de autoconsciência egóica, de separação. Então, o conflito está presente, o problema está presente, o dilema, o medo e o sofrimento. Uma vida livre de problemas é uma vida livre do eu. Isso é uma vida livre de sofrimento. Uma vida livre de contradições, de toda e qualquer forma de ansiedade, de depressão, de angústia, dessa dor de separação, que é a dor da solidão. Uma vida livre do ego é a vida como ela é. Não é mais essa minha história, minha vida. Não é mais essa ideia que se tem da vida, onde você é aquele que tem que lutar, vencer, ganhar, conquistar, realizar, ou se livrar, escapar, fugir. A realização do seu ser, a iluminação espiritual, o despertar da consciência, florescer de sua natureza divina, da verdade de Deus, consiste na compreensão do que é. Quando há esta compreensão, não há problema. Sem o sentido do eu presente, não há problema. Você está sempre julgando, avaliando, comparando, querendo mudar, alterar, resolver. Tudo isso são princípios de uma particular e egocêntrica visão da vida, da realidade, de como tudo se mostra, de como tudo se apresenta. Você quer mudar o outro, você quer mudar as ideias, os pensamentos, as crenças do outro. Você quer que o outro seja como você deseja? Estamos sempre impondo sobre o outro, e o outro pode ser uma pessoa, a mais próxima, esposa, marido, filhos, relacionamentos, ou esse outro pode ser a vida. Estamos sempre impondo esse eu, esse ego, porque nos vemos separados
E nesta vaidade, nessa ilusão do eu, existe sempre a ideia de que algo está errado, algo está fora do lugar, ou algo pode ser diferente do que é. Então, esse censor, esse juiz em nós, esse centro ilusório, quer ajustar, quer acertar, quer consertar, quer legislar sobre o movimento misterioso da vida. Isso é egocentrismo? Compreendem isso? É assim que temos vivido nossos dias, nossas vidas, nossa história. E aí depois perguntamos, como podemos viver livres de problemas? Não, isso não é possível. Enquanto o sentido do eu estiver presente, haverá problemas, porque o eu é o único problema. O eu é a base de todos os problemas. Quero repetir, não há problema na vida, não há problema no mundo, só há o problema do eu. Na verdade, esse mundo cheio de problemas é apenas uma expressão desse eu em nós. Não há qualquer separação nesse mundo problemático em que vivemos. Sim, o mundo está cheio de problemas, porque o eu é o problema desse mundo. Você, nesse eu, quer resolver os problemas do mundo, mas não percebe que você é o problema desse mundo. Todos os problemas na sua vida são problemas nessa particular vida que é esse mundo, que é o mundo do eu. Eu não estou negando a realidade dos problemas que existem no mundo, só que esses problemas que existem no mundo são problemas que existem no eu. A inveja tem criado essa confusão, a ambição tem criado essa confusão, essas lutas, esses conflitos, esses dilemas. O apego, o controle, o desejo tem sustentado a inveja, a posse, toda essa confusão que tem se tornado nossas vidas em razão desse eu. Se queremos o bem do mundo, se queremos o bem para o mundo, se queremos um mundo melhor, temos que deixá-lo em paz. E você deixa o mundo em paz quando o sentido do eu desaparece. Quando existe o fim para essa ilusão do eu. Isso é a morte do passado, a morte dessa ilusão, da ilusão de uma identidade egóica, desse sentido de um eu presente. Se queremos o mundo sem problemas, precisamos estar livres da ilusão dessa identidade que assumimos ser, interferindo, se envolvendo, querendo algo do mundo. O que estamos dizendo é que não existe nenhum mundo separado do eu. Quando esse eu desaparece, a ilusão desse mundo em sofrimento também desaparece. Se não há esse sofredor, não há sofrimento. A presença do seu ser é a presença da realidade de Deus. Se isso está presente, tudo está no lugar. É muito paradoxal isso. Não tente ajustar tudo isso a um modelo de pensamento. Você precisa estar fora desse modelo do pensamento, fora desse modelo da mente para compreender a beleza que é a vida, a verdade que é o seu ser. É quando você pode ver tudo
no devido lugar onde está. É paradoxal tudo isso. Um olhar a partir do ego é um olhar de confusão. Um olhar a partir da realidade desta inteligência, desta consciência, deste amor, desta felicidade do seu ser. E esse olhar lhe apresenta tudo no lugar. Tudo é esta realidade de Deus. Portanto, tudo está no lugar. Ok? Pode parecer tudo isso muito estranho para você e muito louco. Mas quem é esse que está louco? Quem sou eu? A visão da realidade de Deus é a visão da realidade. Deus é a única verdade presente e nada está, absolutamente nada está fora do que Ele é, da realidade do seu ser. Ok? Esse é o assunto aqui em nosso canal. Se isso é o que faz sentido para você, fora do sentido do pensamento, porque só fora do sentido do pensamento é que isso irá fazer sentido. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Isso é o fim de toda ilusão e a realização do amor e da felicidade do seu ser. Ok? Valeu pelo encontro e a gente se vê no próximo. Isso é uma aparição? Isso é uma imagem? Isso é como uma miragem no deserto? Tudo já está indo embora? Tudo está passando.